Glória a Deus, aleluia, Jesus. Venho mais uma vez fazer um estudo da palavra com vocês, que se encontra hoje a palavra em Gênesis 39, uma passagem famosa, uma passagem onde fala de José, indo para a casa de Potifar. O momento ao qual, ele é recebido por este homem, ao qual introduz ele à sua casa e confia a ele todos os seus bens, Um homem ao qual confiou a José, porque aonde José colocava as mãos, José era abençoado por Deus. Aonde ele colocava as mãos, prosperava, porque era um homem digno e justo do Senhor. Era um homem ao qual o Senhor levantou nessa terra para ser um grande governador e ser um grande homem ao qual as pessoas ficavam impactadas com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Porém, não era de José, mas sim de Deus. E ele tinha convicção que era de Deus e não era dele. E José era um homem muito temente a Deus. Por isso, Deus era com ele e tudo ao qual ele colocava as suas mãos prosperava. Então, aleluia Jesus, vamos chegar ao momento, ao qual Potifar, aleluia Jesus, ele toma este menino como, seu criado, Ele compra este homem das mãos de alguns vendedores, compra, porque anteriormente, antes de ele comprar José desses mercadores, ao qual venderam José, então José ele passou por uma situação muito embaraçosa, triste, Sabemos que José foi o irmão rejeitado, mas foi o filho amado, Então seus irmãos com inveja, ciúmes de José, acabaram prendendo ele em uma cisterna, Muitas vezes a gente é colocado em cisternas da vida, Somos deixados como se no fundo do poço. Mas sabemos que no fundo do poço ainda há uma luz, ainda há uma esperança, ainda há Jesus. Aleluia, Jesus. Então ali, glória a Deus, Deus enviou, ao caminho dos seus irmãos, aqueles mercadores. Então eles tiveram a ideia de vender José, para não ter em suas mãos o sangue inocente de José, Então eles resolveram tirar José da cisterna e vender aqueles comerciantes. Glória a Deus. E assim foi. Então José foi com esses comerciantes, chegou até o Egito. Mas, aleluia Jesus, antes de chegar ao Egito, antes de colocar na cisterna, antes de José ser humilhado dessa forma pelos seus próprios irmãos, José, aos seus 17 anos, recebeu um sonho do Senhor, ao qual o Senhor disse para ele que ele seria governador sobre a sua casa, que ele governaria seus irmãos, que ele governaria até mesmo seus pais. E assim foi, porque quando José teve o sonho, dos feixes atados, ao qual os feixes dos seus irmãos se inclinavam ao dele que estava de em pé, ali os seus irmãos já tinham um grande ódio de José, porque José era muito amado pelo seu pai, Então eles já tinham a fúria de José, porque José era um homem íntegro e correto. Quando seus irmãos faziam algo de errado, José, ele não, glória a Deus, participava, ele não encobria o que seus irmãos faziam, ele contava ao seu pai. Então seus irmãos começaram a ter, sobre José certo desgosto, começaram a implicar com ele, por conta de ele ser amado pelo pai e ser uma pessoa íntegra e justa. Já viu que o justo e íntegro ele padece um pouquinho mais? Porque não é fácil ser justo nessa terra. Não é fácil você ver as coisas erradas e você ficar quieto. Não é fácil você ver as coisas que estão acontecendo que você sabe que não é para acontecer e você ficar pensando, Conto ou não conto? José ele não ficava pensando, ele ia lá e contava ao seu pai. Ele não encobria a safadeza dos seus irmãos. Ele não encobria o pecado dos seus irmãos. Ele não encobria, quando eles prevaricaram, quando eles, fizeram coisas ao qual não agradava a Deus. Ele não era com os irmãos deles nessa parte.
Então seus irmãos tinham muito ódio de José, porque assim na vida, o justo, ele até padece, mas o Senhor, quando ele se levanta para exaltar o justo na terra, meu filho. Então eu te digo, hoje em dia, ser justo, ser íntegro, ser correto, ter valores, já não é algo mais ao qual enche os olhos das pessoas. E quando alguém vê uma pessoa justa, íntegra, hoje em dia vira notícia. Agora aqui estou pensando, o caso do homem que achou a mala com dinheiro e resolveu entregar ao seu dono. Virou notícia? Porque notícia agora é a pessoa ser justa. Quando deveria ser isso algo comum, sermos justos, sermos íntegros e entregarmos o que é do outro. Porque na palavra de Deus diz, se acharde o boi, a ovelha, né, algo do seu irmão, e você souber de quem é, entregue. Porque se você souber de quem é e não entregar, você está pecando, você está roubando. Ah, mas ele perdeu, mas você sabe quem é o dono. Você sabe como encontrar essa pessoa e hoje em dia há muitos meios. Então, ser íntegro, ser honesto, fazia parte de José. Então, isso fez com que José crescesse e fosse admirado por este homem Potifar. A integridade, a lealdade, né? E tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, né? Se tinha uma terra que era seca e infrutífera, nas mãos de José se tornava frutífera. Se existia uma obra embargada, nas mãos de José se dava continuidade à obra. Se existia alguém com dificuldade em alguma situação, quando José chegava no ambiente, resolvia o problema. Porque tem gente que nasceu para resolver problema. E tem gente que nasceu para trazer problemas, que era o caso dos irmãos de José, né? Que quando vira aquele menino crescendo, sendo próspero, tendo sonhos, tendo contato com Deus, se invejaram quando viram seu pai lhe dando uma bela túnica, porque assim é o invejoso, ele se corrói por dentro, ele trama em seu coração, né? Ali porque ele não quer ver o outro bem. Tem gente que não gosta de ver o outro bem. Tem gente que não gosta de ver a alegria, o sorriso quando alguém sorri, quando alguém se alegra. Tem gente que a felicidade dele é ver a desgraça do outro. Tem gente que quando alguém quebra a cara, que quando alguém se entristece, diz, viu, disse. Porque por dentro já estava aquele sentimento corroendo, a inveja, que corrói os ossos. Então assim eram os irmãos de José, invejosos. Mas José, mesmo sendo, né, ali agredido, mesmo ele sendo maltratado pelos seus irmãos, mesmo, né, ter passado por momentos difíceis, ele chegou um dia ao qual Deus, né, olhou para ele e disse, hoje meu filho, tu está preparado, e com poder e grande glória te levo a governador, porque se José não tivesse sido levantado como governador, seus irmãos e toda a sua linhagem padeceria de fome durante os 7 anos de fome ao qual teve. Então vamos ler a mensagem, porque eu acho que eu já falei demais. Aleluia, Jesus. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão do ismaelita que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos, e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e a não ser do pão que comia. E José era formoso, de aparência formosa à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo.
Porém ele recusou e disse: a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Glória a Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Aleluia, Jesus. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. E saiu para fora. E aqui começa mais um momento da vida de José, ao qual ele passa um sufoquinho, né? Ele passa uma pelejinha aqui, né? Mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E José então diz a palavra do Senhor, foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco do faraó, capitão do guarda, comprou nas mãos dos ismaelitas, né? Que era aqueles homens ao qual estava passando no deserto no momento ao qual os irmãos de José entregaram a ele, e ele entregou então, né, nas mãos de Potifar. Vendeu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o Senhor estava com José. José pode ter saído do meio dos seus irmãos, do meio da sua parentela. José pode estar sozinho no deserto. José pode estar sozinho no meio do Egito. É o que José pensava, porque a palavra diz o quê? Que o Senhor estava com José. Então não temas quando você estiver passando a prova, a dificuldade, o vale, a peleja, o deserto. Não te importe quando os seus irmãos, né, te ignorarem, te injuriarem, porque o Senhor diz na palavra dele que é os próprios da casa, né, que irão nos incomodar. Mas o Senhor é com aquele que o ama em espírito e em verdade. E assim era José com Deus. Então o Senhor, ele era com José. Glória a Deus. Então José foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, né? Que Deus estava com José. E que tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, em suas mãos, então ali ele ganhou muita confiança com aquele homem, né? Porque onde o homem tocava as mãos, era a benção. Já viu pessoa assim? Chegou no ambiente, a gente cheia do Espírito Santo. Já viu gente que chega no ambiente, o ambiente muda? Por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. Tem gente que chega cheio de Espírito, do Espírito Santo, e a treva tem que bater em retirada. Tem gente que é negativo, que é contrário, que aonde chega o ambiente murcha. Mas tem gente que quando chega com o Espírito Santo, é gente de paz, gente de boa índole, gente correta, gente que, né, aleluia, Jesus, preserva valores. Pessoas, aleluia, Jesus, que são prósperas diante de Deus. Pessoas que têm dons espirituais. Pessoas, aleluia, Jesus, que são pessoas calmas, tranquilas, que conseguem dominar a si próprio. Eu busco esse dom, ainda não tenho, mas Deus, em nome de Jesus, vai me dar. Eu profetizo sobre a minha vida. Gente que chega e não fica cuidando para um lado e para o outro, achando imperfeições, achando coisas ruins, apontando o dedo, olhando de cima a baixo. José não era assim. José era o contrário de tudo isso. Se havia algo quebrado, José ia lá, consertava. Se havia algo que não frutificava, José botava a mão, o negócio estava, ó, frutificava. A terra vivia. Se a terra estava seca, ela se tornava uma terra frutífera, né? Então José começou a cuidar de todas as coisas da casa daquele homem. Porém, uma coisa o homem não deu nas mãos de José: a sua mulher. Porque o homem entregou tudo o que tinha sobre as mãos de José. Assim diz a palavra. O homem não sabia nem o que tinha mais, porque José prosperou tanto aquele homem, aquela casa, que o homem já não tinha mais noção do que ele tinha. Ele sabia, só tinha noção, aqui diz a palavra, do pão que eles tinham na mão. Olha só o que diz aqui, ó. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele.
a não ser do pão que comia. O homem era tão próspero e rico depois que José entrou na vida dele. Já viu gente que é assim? Que chega na tua vida, a tua vida muda, mas é para melhor. Gente animada, alegre, gente feliz, gente, aleluia, Jesus, que carrega um espírito da paz com ela. Assim era José. Deus era com ele, gente. Deus era com ele, não era ele que era com Deus. Deus era com ele, porque ele era temente a Deus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E José era temente a Deus. Porque José diz assim, ó, na passagem aqui, quando esta mulher, vendo a beleza de José, vendo, né, que ele era um homem aparentemente bonito, cresceu o olho sobre esse jovem, né? Aleluia, Jesus, seu esposo eunuco, né? Sabemos que uma pessoa que é um eunuco, eu pesquisei para ver se existia eunucos que não eram, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deixa eu me dar a palavra aqui. Porque os eunucos, eles eram homens ao qual os reis o tomavam para cuidar dos seus haréns, cuidar, né, das coisas do reino ali, as coisas próximas, porque eles eram o próximo, né, ali do reino, das coisas do reino. Eram homens ao qual eles faziam aquele processo e deixava eles, aleluia, Jesus, como se diz a palavra, Deus, me fugiu a palavra. Mas eles castravam, esta é a palavra, castravam estes homens. E aqui eu pensando, se ele era eunuco, ele era castrado. E se ele era castrado, talvez ele não poderia ter relações com essa mulher, né? Porque sabemos que quando há um castramento, naquela época o castramento era justamente para que esses homens pudessem adentrar no reino, nas partes celestiais, porque o que diz a palavra é que ele era um capitão da guarda. E naquele tempo os reis, né, eles tinham muitas mulheres, concubinas, né, as rainhas. E aí, meu Deus, é o tempo que as mulheres, meu Deus, era sei lá quantos para cada homem. Então, principalmente para os haréns, né, os eunucos, eles auxiliavam as mulheres. Então eles castravam para que esses eunucos não viessem ter relações com as mulheres deles. Então eu fiquei pensando aqui, se diz na palavra que Potifar é eunuco, talvez ele era um homem castrado. E se ele era um homem castrado, ele não poderia ter relações com essa mulher. Então essa mulher, quando botou o olho em José, sabia que não era um homem castrado, porque não era da linhagem dos egípcios. Sabia que não era eunuco, né? Mas era um homem de confiança. Então, por ser um homem de confiança, Potifar talvez não precisou castrar José, porque ele era um homem digno de confiança. Era um homem, né, aleluia, Jesus, ao qual Deus andava com ele. Então essa mulher colocou os olhos sobre, né, esse jovem José e intentou esse jovem, não uma vez, mas aqui diz que vários dias, né? Essa mulher ficou intentando esse jovem a ter relações com ela. Porém, este homem temente a Deus primeiro e depois ao seu dono, não quis. Não quis, então ela esperou a hora oportuna, aonde não havia ninguém na casa. Então ela intentou novamente esse jovem. Aleluia, Jesus. E então, aleluia, Jesus, esse jovem, ele se viu em um momento de fugir. Porque tem momentos da vida que a gente tem que fugir, bater em retirada. Porque nem todo mundo quer nos ver num ambiente saudável. Essa mulher, ela podia, aleluia, Jesus, pensar, nossa, esse menino, depois que adentrou a minha casa, trouxe a luz, trouxe aqui a prosperidade, Deus é com ele, é um menino, um jovem, né? Aleluia, Jesus, que tem, né, as mãos do Senhor sobre a vida dele, ele é luz para este lar. Mas essa mulher, aleluia, Jesus, intentada, né, pelo Satanás, pelo espírito da cobiça, o espírito, aleluia, Jesus, da luxúria, né, o espírito do mal, das trevas, mesmo do diabo, quis intentar e acabar com os planos de Deus sobre a vida de José. Porque o diabo, ele é assim, quando ele sabe que Deus tem um plano sobre as nossas vidas grande, porque o plano sobre a vida de José era muito grande. E Deus já estava preparando esse menino desde pequeno. Tudo que ele passou,
todo o sofrimento, tudo que ele passou com seus irmãos, era para que ele viesse ser um fundamento forte, para que ele viesse resistir os tempos difíceis, para que ele viesse crescer na sabedoria e no conhecimento, para que ele viesse herdar os dons do Espírito, para que ele pudesse no dia, aleluia Jesus, que Deus levantasse ele como governador, ele tivesse conhecimento sobre como lidar com as coisas desta vida, com os maus, com os bons, porque um governador, ele não pode ser uma pessoa fraca, tem que ser uma pessoa forte. E assim foi José. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, aleluia, Jesus, Satanás está ao nosso derredor a todo instante para acabar com os planos de Deus sobre as nossas vidas. Mas quem tem planos de Deus em sua vida, meu filho, esquece Satanás. O plano de Deus, ele é maior. Você só tem que se colocar na brecha, se fazer que nem José. José, ele passou por tudo que passou, mas ele abandonou Deus. Ele não abandonou, porque aqui diz na palavra dele, aqui ó, glória a Deus, aleluia. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Na hora que a mulher intentou ele. Então ele pensou em Deus. Como que eu vou pecar contra Deus? Porque ele cresceu num ambiente familiar. Ele era filho de Jacó. Aquele homem ao qual lutou com Deus ali naquele vale. Entendeu? Ele conhecia a descendência dele. E aquele que conhece sua descendência, aquele que vem de um berço cristão, aquele que vem de uma linhagem onde tem um pai e uma mãe que ora, onde tem pessoas dignas, tem pessoas de valor, tem pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm, às vezes, muitas vezes, estudo, educação. Essa pessoa sabe de onde veio. Quando tu sabe de onde tu veio, aleluia Jesus, às vezes tu passou por muitas situações na vida. Eu passei por muitas situações difíceis. Eu sei de onde eu vim. Eu sei como eu fui criada. Eu sei o trabalho que eu passei na minha vida. Mas isso tudo fez com que eu me tornasse uma mulher forte. Uma mulher corajosa, valente, independente. Eu dependo só de Deus. Eu olho para o Senhor nos céus e eu dou glória a Deus, Pai querido. Porque tu me fizeste uma mulher forte, corajosa, guerreira. Passei por muitas situações na vida. Difícil. Mas o Senhor comigo em todo o tempo era. Eu consigo reconhecer hoje, sendo uma pessoa cristã, todos os livramentos que Deus me deu. Todas as vezes que o diabo tentou roubar de mim a coroa da vida. Todas as vezes que ele tentou me empurrar no lamaçal do pecado. Todas as vezes que ele tentou tirar a minha vida. Mas Deus era comigo. Deus já me livrou da morte muitas vezes. Por quê? Porque, por amor ao meu nome? Não, por amor ao nome dele. Porque ele sabia o plano que tinha sobre a minha vida. E Satanás, vendo o plano que Deus tinha sobre a minha vida, ali ele já intentava contra a minha vida. Mas Deus é Deus do já. É Deus do livramento. É Deus do amanhã, é Deus do hoje, é Deus do, né? O Senhor, ele sabe, né? Como acabar com a raça de Satanás. Porque ele intenta. Ele vem, ele tenta nos entristecer. Ele arma as armadilhas dele pra gente cair. A gente cai, às vezes a gente cai sim. Mas nós temos um Deus grande e poderoso que nos levanta com poder e autoridade nessa terra. Nós temos um Deus, aleluia, Jesus, que nos levanta. Temos um Deus que quando a gente está triste, Ele envia o Consolador. Ele envia o seu Espírito Santo para nos consolar e nos levantar de uma cama. Você que está depressivo, triste, levanta e anda. Porque Deus é contigo, levanta e anda, não dá margem para Satanás, não. Não fica nessa cama, não fica nesse sofá prostrado, sentado, não. Levanta, glorifica a Deus pela tua vida. Porque todos os dias Ele te dá a vitória de manhã quando tu acorda. Basta tu crer, levantar a mão e falar, eu recebo a vitória em nome de Jesus. Recebe a vitória em nome de Jesus. Senhor, tu é galardoador daqueles que te buscam em espírito e em verdade, Senhor. Olha este irmão e essa irmã, Senhor, que está prostrado, caído, Senhor, no meio do caminho. Não deixe que os irmãos de José, não, Senhor, venham tirar a alegria dele, Senhor. Não deixa, não, meu Pai, que nenhuma esposa de Potifar venha tirar a alegria deste casamento, venha destruir este lar aí, Senhor, não. Em nome de Jesus, recebe aí. Tema a Deus. E tu e a tua casa, Deus vai guardar e vai livrar. Levanta este casal, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Satanás já enviou,
aleluia, Jesus, uma esposa de Potifar para destruir este relacionamento. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, livra, Senhor, meu Pai, este casamento, Senhor, meu Deus, dessa cilada do diabo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu que és santo, glorioso e poderoso nesta terra, meu Pai, que usa quem o Senhor quer na hora que o Senhor quer para falar o que o Senhor quer. Levanta, meu Deus e meu Pai, essa pessoa prostrada, Senhor, entristecida, com os problemas que passaram nessa vida. Você não está no fundo do poço não, viu? José estava no fundo do poço, mas ele olhou para o céu e viu a luz. Porque mesmo em meia escuridão, se tu olhar para o alto, vê a luz, porque o Senhor é luz. Ele diz que lâmpada para os seus pés é a minha palavra. A palavra dele é essa aqui, ó. Levanta, vai ler um versículo. Salmo 91 para ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, é minha fortaleza. Busque fortaleza no Senhor. Ele é teu refúgio. Ele vai ser a tua fortaleza. Na hora da angústia, na hora da tristeza, da aflição, clama o sangue de Jesus. Porque na minha palavra, que na minha Bíblia diz, na tua também, que todo aquele que clamar Jesus, todo aquele que clamar Jesus, ele virá. Ele pelejará por ti. Entrega a tua vida aos caminhos do Senhor hoje. Não tardes mais. Esquece tudo que passou. Deus está te chamando hoje, não amanhã, meu filho. Bota no teu coração que Deus é o único que pode te ajudar. Jesus é o único que pode te salvar a tua alma. O diabo está todo tempo tramando cilada para te cair. A todo tempo ele está enviando essas mulheres de Potifar para a tua vida. A todo tempo eles estão enviando irmãos de José para a tua vida. A todo tempo eles estão enviando, aleluia, Jesus, pessoas más e negativas. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida agora. Receba esta palavra em nome de Jesus. É assim como José se levantou em meio a todos esses problemas. Assim como José passou tudo isso e ainda se tornou governador. Assim tu será na tua casa, governe a tua casa, a tua família. Te levanta, porque Deus é contigo, Ele tem grande obra na tua vida. Não desanimes, Deus proverá. Assim diz o Senhor, não desanimes, porque Deus proverá. Oh, meu Pai, recebe esta palavra e assim eu me despeço de vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus, aleluias.